Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de pH e substâncias tampão. Nesta aula nós vamos abordar um pouco sobre substâncias ácidas, básicas, neutras e nós vamos voltar o nosso foco para o funcionamento do organismo e como isso interfere nesse funcionamento. Então, de início, vamos entender do que se trata a definição de pH. pH ele é o potencial hidrogeniônico, que significa a capacidade que uma substância tem de liberar íons hidrogênios, que nós chamamos de íons hidrônios, em meio aquoso. Então, através do pH, nós medimos o quanto há desses íons dentro das substâncias. Isso vai definir se uma substância vai ser ácida, básica ou neutra. E o que é, afinal, uma substância ácida, básica ou neutra? Então, existem diversas teorias para essas definições. Nós temos a teoria de Arrhenius, nós temos a teoria de Bronsted e Lowry e nós temos a teoria de Lewis. Essas teorias, elas foram incorporadas umas às outras, devido a elas não serem teorias que eliminam o conceito da anterior, elas complementam umas às outras. Então, viu-se que algumas substâncias, pelo conceito de Arrhenius, elas podem ser classificadas em ácida básica, como assim, pelo conceito de Bronsted e Lowry também, e pelo de Lewis também. Só que algumas delas nós não conseguimos classificar quando a gente leva em consideração apenas uma teoria isoladamente, por isso elas se complementam. Em resumo, a teoria de Arrhenius considera que o ácido libera prótons H+ em água e que a base libera prótons hidroxila ou OH- em água. Bronsted e Lowry, eles acreditam que o ácido seriam substâncias doadoras de H+, e a base seria substâncias receptoras de H+. Enquanto que Lewis, ele já considera a questão da doação e recepção do par de elétrons. Então, elas veem essa classificação por óticas diferentes, certo? Mas como eu falei, elas se complementam. Isso é um conceito que a química aborda, então a gente não vai discutir aprofundadamente, é mais uma revisão desses conceitos para o que a gente vai discutir nessa aula. Então aqui nós temos alguns exemplos de ácidos e base, Então aqui está, por exemplo, o ácido clorídrico, onde a gente tem meio aquoso a liberação de prótons H+. Então, aqui seria pela definição de Arrhenius. Já que o hidróxido de sódio, ele vai liberar a hidroxila. Então, nesse caso, ele seria considerado como base pela definição de Arrhenius. Pela definição de Bronsted e Lowry, eles consideram a doação de prótons ou recepção de prótons. Então, a água, por exemplo, ela tanto em alguns momentos ela pode se comportar como base, Então ela recebe aqui, por exemplo, o próton H+, mas ela também pode devolver esse próton H+, e se comportar como ácido. Então ela tanto é receptora quanto ela é doadora. Já aqui nós temos a ilustração da definição de Lewis, quanto à questão de doação de elétrons e recepção de elétrons. Então, ácidos e bases. Base seria toda espécie química que aceita prótons. Ácido, toda espécie química capaz de doar prótons. E as substâncias anfóteras, elas teriam um comportamento tanto ácido como base, como foi o caso da água, que eu falei para vocês anteriormente, que em alguns momentos ela pode se comportar como ácido ou como base, E aí ela tem essa denominação de ser uma substância anfótera. Bom, então nós classificamos, segundo uma escala de pH, as substâncias em ácido, básico e neutro. Então, nós utilizamos um valor numa escala que vai de 0 até 14. Essa escala ela foi feita
com base na constante ionização da água, também é um assunto da química, caso alguém tenha curiosidade, pode dar uma revisada nessa constante de ionização, tá? E a partir do logaritmo dessa constante, foi montada essa escala de pH que compara outras substâncias com a água. Então, eu vou classificar como ácido substâncias com pH menor que 7, que tenha maior quantidade de íons H+. Substâncias básicas ou alcalinas, substâncias com pH maior que 7. Né? Então, elas vão ter aí uma maior quantidade de íons hidroxilo ou H-. E neutro seria aquelas substâncias com pH próximo a 7. Teria íons H+ e OH- em quantidades iguais. Quando a gente fala dessas quantidades de íons, a gente está considerando o conceito de arrênios, certo? Porém, como ele não engloba todas as substâncias, então em alguns momentos a gente vai ter que se basear pelo pH. Bom, então, numa escala de pH, né, nós temos aqui alguns exemplos de substâncias do nosso dia a dia, como é o caso do ácido de bateria, o ácido estomacal, o ácido clorídrico, o limão, o sumo do limão, o vinagre. Então, aqui está meio que numa escalazinha, considerando do mais ácido para o mais alcalino, né? E tem aqui alguns exemplos. Vou destacar aqui o sangue, né? Ele está aqui no 8, mas na verdade o sangue ele tem pH de 7,35 a 7,45 e é o que a gente vai utilizar bastante aqui para discutir a nossa aula. Bicarbonato de sódio também é uma substância importante que o nosso corpo é capaz de secretar em algumas situações. E nós temos aqui os alimentos, né, que entram como café, tomate, vinagre, os refrigerantes entram como ácido. Normalmente as frutas, os legumes, eles têm mais um teor alcalino, né, exceto as frutas cítricas, ok? Então, essa escala de pH, esse valor de pH, ele pode inclusive ser utilizado como um indicador de qualidade do alimento, né? Então, o leite, em alguns momentos, ele pode sofrer alguma contaminação bacteriana ou por outra substância, como aconteceu que o leite foi contaminado por água oxigenada. E um dos indicadores dessa contaminação poderia ter sido o pH, né? Então, às vezes também, se você olhar lá no rótulozinho dos alimentos, vai ter o pH. A água que você compra, água mineral, ela vai ter lá vir um indicador de valor de pH. É muito comum também a gente verificar a questão do pH do shampoo, né? Porque ele pode alterar o cabelo, certo? O pH de sabonetes íntimos, porque a flora da vagina, né, ela pode ser alterada de acordo com o pH e ocasionar doenças. Então, existem várias coisas que a gente pode aí no dia a dia observar essa aplicação para o pH. Como a gente pode obter esse valor de pH? Então, existem maneiras diferentes, vou destacar aqui duas, né? O pH-metro, que é esse aparelhinho, esse aqui é o pH-metro portátil, existe um pH-metro também para bancada de laboratório. Esse pH-metro, ele vai dar o valor exato de pH, né? Então, ele dá, inclusive, com casas decimais. Nós temos também a opção das fitas de pH, que ela dá um valor aproximado. Então, a gente imerge essa fita aqui no líquido que a gente quer conhecer o pH e compara com essa tabela que vem na caixinha, né? De um lado vem de 0 a 7, do outro lado vem aí de 7 a 14, certo? Então, a gente compara e verifica qual o pH aproximado daquela substância que eu estou estudando. Eu tenho também formas de obter isso indiretamente. Eu não vou saber se a substância ela tem um pH 7, 5, 4, 8, mas eu posso saber se ela é ácido básica, utilizando indicadores ácido-básico. Né? São substâncias que mudam de cor quando elas entram em contato com
outras substâncias que sejam ácida ou base. Então, por exemplo, a fenolftaleína, ela é quando entra em contato com um ácido incolor e quando ela entra em contato com uma base vermelho ou rosa, né? O alaranjado de metila, o azedo bromotimol, eles todos mudam de cor quando entram em contato com um ácido ou com uma base. Nós temos aqui os indicadores ácido-base natural, que inclusive vocês podem ter em casa, né? Que é o repolho roxo, a uva roxa, a beterraba, o açaí, o hibisco. Então, esses legumes, essas frutas, flores, eles contêm uma substância chamada antioxina, que são flavonoides, que tem essa capacidade de reagir com substâncias ácidas ou básicas e formar aqui uma escalazinha de cores, né? Então, a gente pode observar que quanto mais ácida essa substância vai se tornar mais avermelhada, né? Entre rosa e avermelhada. Quanto mais básica, a gente vai ver aqui uma variação de azul e verde, até chegar nesse verde oliva aqui. Então, a substância original, o extrato original, ele é roxo e ele tem essa variação no caso do repolho roxo. E temos ainda o papel de tornasol, que também tem uma variação de cor de acordo com o pH. Bom, gente, esse experimento que eu vou citar agora para vocês, ele é um experimento que é feito para entender o poder que o ácido tem nas substâncias neutras, por exemplo. Então, foi adicionado 10 microlitros de ácido clorídrico, essa quantidade é bem pequena, né? Uma gota bem pequenininha, foi adicionada em 1 litro de água. E feito isso, foi observada uma mudança de pH de 7 para 5. Mas por que entender esse experimento, que isso tem a ver com o nosso corpo? Bom, essa mudança de pH no nosso corpo, ela poderia produzir uma alteração muito grande. Então, para vocês terem ideia, o simples fato de fazer exercício, de respirar, de se alimentar, de ingerir determinados tipos de alimento, poderia mudar o nosso pH sanguíneo. Isso acarretaria em consequências muito graves para o nosso corpo, né? Então, seria incompatível com a vida. Então, vejam que uma quantidade pequena faria o meu corpo parar de funcionar, né? Então, poderia comprometer esse funcionamento. E aí, por isso, no nosso corpo existem as substâncias que nós chamamos de tampões. São substâncias que capturam pequenas quantidades de ácidos ou bases, estabilizando o pH, né? Então, elas resistem à variação de pH. Ela não deixa aquela substância original sofrer essa mudança. E qual a importância de manter esse pH estável? Como eu falei, qualquer desequilíbrio pode ocasionar acidose ou alcalose, ou seja, tornar o pH do sangue mais ácido ou mais básico. E esses desequilíbrios, eles podem afetar o metabolismo celular. Então, alteraria uma série de sistemas e funcionamento no nosso organismo. Então, nós temos tampões biológicos. São linhas de defesa, né? São formas que o nosso corpo tem de reagir a essas mudanças. Então, constantemente, os nossos tampões, eles agem, tá? Então, à medida que no decorrer do dia você vai fazendo ingestão de alimento, faz um exercício, um esforço físico, a sua respiração, ela altera esse pH, então o seu corpo ele vai fazendo esse equilíbrio de maneira que a gente nem nota, tá? Em algumas situações extremas, esses tampões podem não agir e aí nós teremos os distúrbios ácido-base, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, os primeiros tampões, eles são substâncias que capturam H+, ou H-, estabilizando o pH. Então, se houver no nosso corpo mais prótons H+, ou mais prótons H-, ou H-, desculpe, essas substâncias elas vão capturar
né? E vão fazer aí uma estabilização, como é o caso do bicarbonato, que eu tinha falado anteriormente que seria importante. Então, no nosso corpo, o bicarbonato ele tem esse papel de estabilizador, ou seja, ele é um tampão biológico, né? Ele age equilibrando o pH sanguíneo. A segunda linha de defesa seriam os pulmões. Então, como eu falei, né, ao longo do dia, nossa respiração muda a frequência. E aí, com base nisso, o pulmão ele faz as trocas gasosas de acordo com a necessidade. Então, como é que funciona? Quando existe acidose, esse equilíbrio aqui, essa reação, ela vai ser deslocada. O que é essa reação? Nós temos aqui o bicarbonato reagindo com um próton H+, e formando o ácido carbônico. Significa dizer que quanto mais nós temos a produção desse ácido carbônico, mais ácido fica o nosso sangue, né? Então, nesse caso, eu preciso eliminar o gás carbônico para que essa acidez ela seja junto com ele eliminado. Então, quanto mais existe gás carbônico, mais ele reage com a água no organismo e vai formar ácido carbônico. Isso vai tornar o meu sangue mais ácido. Então, vejam só, nós respiramos, no processo de respiração, nós eliminamos o gás carbônico, certo? Só que, quando esse gás carbônico ele está na circulação sanguínea antes de ser eliminado, junto com a água, ele forma o ácido carbônico. Então, quanto maior a concentração de gás carbônico no sangue, mais nós teremos um sangue ácido pela formação do ácido carbônico aqui, ok? Então, o que é que o pulmão vai fazer? Ele vai entrar em taquipneia, ou seja, ele aumenta a frequência respiratória. Por quê? Quanto mais eu respirar, mais eu elimino o gás carbônico. Se eu elimino, ele vai sair do meu sangue e o sangue vai ficar menos ácido, certo? A lógica contrária funciona na alcalose. Então, se eu tenho um pH maior, eu tenho maior quantidade de hidroxila e eu tenho menor quantidade de H+. Nesse caso, então, eu tenho que deslocar o equilíbrio aqui no sentido inverso, tá? Eu tenho que aumentar a quantidade de gás carbônico para que haja uma maior produção de ácido carbônico. Então, o bicarbonato, ele pode capturar esse próton H+, como também pode haver uma combinação aqui do gás carbônico com a água. Então, o pulmão, ele entra nesse caso em bradipneia, ou seja, ele vai reter o gás carbônico para repor o H+. Então, ao invés de eliminar o gás carbônico, ele diminui a frequência respiratória, né? FR aqui, frequência respiratória, para reter mais esse gás carbônico. Então, em resumo, em acidose, o pulmão joga fora o ar e elimina o gás carbônico, ou seja, ele entra em taquipneia. E na alcalose, ele absorve mais o gás carbônico, ou seja, ele diminui a frequência respiratória para que esse gás carbônico fique mais retido no sangue, certo? Então, o pulmão ele pode fazer essa regulação de maneira leve. Então, se o paciente tem um trauma no pulmão, nós já imaginamos que esse sistema aqui ele vai ser comprometido, certo? Então, nós perdemos uma das linhas de defesa do corpo. Já os rins, eles atuam como terceira linha de defesa. Isso aqui está na ordem. A primeira linha de defesa é a que age mais rápido, a segunda, moderado, e, no caso, os rins, ela é mais lenta, porém ela é eficaz. Tá? Então, nos rins nós temos o néfron, que é a unidade filtradora, e esse néfron, ele pode fazer a filtração glomerular, que é a remoção de impurezas do sangue, a reabsorção, quando ele devolve algumas substâncias para o sangue, e a secreção,
quando ele remove resíduos do sangue. Bom, então dentro disso, como os rins eles podem agir em caso de acidose ou de alcalose? Então, se o paciente tem aqui uma acidose, ou seja, o sangue dele está de alguma maneira desequilibrando e tornando-se mais ácido, os rins vão tentar filtrar e secretar os prótons H+, para que eles sejam eliminados na urina. Isso faz com que haja uma diminuição desses prótons no sangue. Junto a isso, eles podem reabsorver aqui a hidroxila e o bicarbonato, né? Então, como a gente viu, a reabsorção é devolver para o sangue. Então, se eu tenho um sangue muito ácido, eu tenho que colocar elementos básicos para neutralizar. Então, ele reabsorve a hidroxila e o bicarbonato. Nesse caso aqui, haverá uma eliminação de uma urina mais ácida. Já na alcalose, eles filtram e secretam a hidroxila, que é o que está em excesso, né? Eles não têm aqui uma substância para reabsorver e podem até reabsorver prótons H+, caso seja possível, mas ele vai fazer aqui principalmente a filtração e a secreção da hidroxila, fazendo com que a urina ela se torne mais alcalina. Então, isso é uma tentativa do rim para equilibrar o pH sanguíneo em caso de distúrbios ácido-base. Lembrando que todas essas linhas de defesa elas vão agir para que não haja esses distúrbios, né? Então, constantemente elas agem e nós nem percebemos que houve desequilíbrio. Porém, essas linhas de defesa elas são limitadas.